ver aqui como é que funciona isso. Ó, o Marcelo apareceu aqui. Vamos ver se é isso. Conectando. Acho que o Marcelo tá chegando aqui, ó. E aí, Humberto? Que legal. Estamos aí, né? Confinados na medida do possível, mesmo sem a ajuda do governo, fazendo o que dá. E, enfim, só para situar a galera aqui, eu tinha uma agenda agora em maio, no Rio de Janeiro, lá na PUC, enfim, a convite dos espíritas de esquerda, e eu entrei em contato com a assessoria do deputado Marcelo. E, enfim, a assessoria já tinha dito que ia tentar organizar, enfim, mas em função da pandemia, né, o evento acabou sendo adiado, e eu fiquei muito feliz com o contato depois. Não, quem sabe vamos fazer uma live agora nessa época de pandemia, enfim, eu fiquei super feliz de estar recebendo esse convite, porque já era algo que eu tinha planejado, e fiquei muito feliz do deputado ter aceito, enfim, da assessoria ter combinado. Né? Imagina, o prazer é meu. Antes da gente falar sobre tudo, que imagina, a gente está falando todos os dias, essa é a última live minha hoje, mas hoje eu conversei com o Datena de manhã, já tive 500 reuniões com grupos da esquerda, parlamento, sociedade civil, equipe, aí fiz uma live com meus filhos, né? Uma live caseira para saber da vida, a cada um num canto, eu só vejo meus filhos pela telinha, agora tenho 2, e aí eu vim agora para conversar contigo, mas fala, você é professor de História. Isso, eu sou professor de História, eu tenho um canal no YouTube há 5 anos. Isso. E, claro, agora a gente é colega de partido, também tô militando no PSOL. E eu faço, assim, eu sou marxista e dentro dessa linha do marxismo eu trabalho muito no meu canal a questão da economia, né? Por isso que eu fiquei feliz também de conseguir fazer essa ponte contigo aqui, porque uma das discussões que tem entre os marxistas é a posição, né, dos anticapitalistas no parlamento. Né? E eu, assim como Lenin e tantos outros, defendo que sim, é necessário que a gente participe no parlamento, né, que a gente consiga fazer essas mediações até... Claro que a gente sabe que não vai ser dessa forma que a gente vai conseguir derrubar o sistema, não é ali por dentro. Mas sem essas pessoas, né, que fazem o seu trabalho e tantos outros que companheiros nossos, como o Glauber, como o Sami, como a companheira aqui do Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona, sem esse pessoal, nós estaríamos sem ninguém, nem para conseguir nos defender das questões mais mínimas e nem para lutar pelas pautas que a gente pode achar, vamos dizer assim, que no longo prazo colaboram. As pessoas ficam fazendo aquilo que a gente chama de esquerdismo infantil, né? Que é achar que não, nós não podemos mediar com o Rodrigo Maia, não sei o quê. Eu digo, gente, Rodrigo Maia é o presidente da Câmara. Mediar com ele em algumas situações não é nenhuma questão, é um imperativo. É um imperativo. Então, a gente, enquanto esquerda, a gente tem que deixar desse esquerdismo infantil e travar, vamos dizer assim, essas lutas também dentro da institucionalidade burguesa. Né? Então, eu fico muito feliz quando eu consegui esse espaço aqui, porque tem uma cena nova, Marcelo, não sei se tu está acompanhando, aqui, de comunicadores marxistas, não só comunicadores, né? Eu tenho o Jones Manuel, tem Sabrina Fernandes, tem a própria... Tem uma conversa minha com a Sabrina marcada, não vou saber a data, mas tem... Olha aí, que bacana. Então, isso é uma cena bacana que eu acho que a esquerda também tem que aproveitar e eu acho legal que isso esteja acontecendo. Claro, né? Eu quero na medida do possível, assim, porque é muita coisa, assim, as sessões são muito longas, né? A gente tem uma demanda muito brutal, porque essa história de estar vivendo isolamento não quer dizer que a gente não tenha trabalho, né? Assim, eu estou o dia inteiro articulando, pensando projeto. Hoje o vice-governador do Rio me liguei para deputados ligados à área da saúde, e aí tem negócio de projeto de lei sobre plano de saúde. É o dia inteiro, assim, conversar com vários setores. Assim como eu abri para conversar com setores ligados à comunicação de favelas, né? Eu fiz uma live com o Raul Santiago, vou fazer uma com o Jota, fiz uma com o Wesley, né, que é da Baixada Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, né? Então, assim, estou fazendo contigo, vou fazer com a Sabrina. Eu acho que a gente tem que abrir para criar espaço para que esse universo de pessoas, de movimentos que lutam por um mundo melhor possa se conhecer, ter chance de se conectar também, que é muito importante, né? Bacana, Marcelo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque é uma das coisas que está bem latente aí, por exemplo, né? Hoje está sendo
notícia a questão do pacote de auxílio aos estados e municípios, né, que a Câmara encaminhou para o Senado. Agora o presidente Davi Alcolumbre já sinalizou que é necessário algum tipo de contrapartida. Isso provavelmente, segundo o que está sendo noticiado, aí, deve voltar para a Câmara na segunda-feira, pelo menos o que eu pude apurar aqui. E isso toca num ponto que é uma bandeira que eu tenho defendido no canal há muito tempo. Por quê? Porque entre essas contrapartidas, o que está sendo discutido? A questão do congelamento do salário dos servidores. A princípio, parece ser essa a principal contrapartida que está sendo exigida. E o discurso para sustentar uma contrapartida como essa é o discurso de sempre, que é aquele do acabou o dinheiro, que não tem como o Estado financiar isso aí. E eu acho, Marcelo, até para usar aqui uma expressão que eu me inspiro em ti, a gente tem que travar nesse momento uma luta pedagógica. Por que uma luta pedagógica nesse sentido? Porque nós temos que aproveitar essa janela de oportunidade para mostrar para a classe trabalhadora, para travar esse debate, de que não existe isso de acabou o dinheiro. Não há como acabar o dinheiro numa dívida em moeda que o país mesmo emite, uma dívida em real. Nós temos que, começar a lutar isso. Porque pense, por exemplo, nós aqui no Rio Grande do Sul, professores do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem os seus professores da rede estadual há 5 anos sem sequer ter reajuste da inflação. E ainda recebendo parcelado. Aí você imagina colocar isso agora como uma contrapartida de um Estado que já com certeza não vai ter como se financiar, porque os estados e os municípios não emitem a própria moeda, diferente da União. Então essa crise ela vai chegar aqui nos estados e municípios. Então aquilo tudo que hoje os trabalhadores autônomos, os micro e pequenos empresários estão sentindo com a falta da receita, logo ali adiante, estados e municípios que já estão, o Rio Grande do Sul é muito grave o caso, né? Mas outros estados também vão passar. Então o que eu quero aqui te colocar, Marcelo, tu como um dos principais defensores do nosso campo na Câmara, em que sentido, né, a oposição está articulando alguma maneira de mitigar isso? A gente sabe que é muito difícil, a gente tem ali 50 deputados de esquerda, eu pelo menos para o meu gosto na Câmara, dos 500, então é muito difícil mitigar qualquer coisa, mas eu sei que o PSOL, você aí tem uma tradição muito longa de conseguir articular mesmo tendo minoria. Então eu te pergunto, o que vocês estão fazendo, né, para mitigar esse impacto, porque isso vai vir para a Câmara, né? Eu acho que isso está latente e eu acho que isso é muito ruim para a classe trabalhadora que já está sofrendo tanto nessa crise. Eu acho que a gente tem que mostrar que não, o governo tem dinheiro, não há risco de inflação, a gente pode falar isso depois, mas assim, o brasileiro tem uma coisa da inflação por causa ali daquele trauma até a implantação do Plano Real, mas era uma situação absolutamente diferente. Então não é agora, por exemplo, que o Paulo Guedes está falando aí num plano, sei lá, de 8% do PIB, 600 bilhões, isso é pouco. A população tem que entender que isso é pouco. Eu não gosto de escutar, por exemplo, assim, o rombo, os 600 bilhões. Não, porque isso não é rombo. Dá a impressão que o Estado tem que pedir emprestado para a iniciativa privada esse dinheiro. Isso rigorosamente não é verdade, porque a iniciativa privada é que não tem dinheiro nesse momento. Entende? Então é nesse sentido que também tu pode nos dizer aí o que vocês estão fazendo. Mas vamos lá. Primeiro, por pontos. Assim, esse plano da ajuda ao município do Estado chegou na casa como plano Mansueto, né? E a gente, enfim, teve uma quantidade muito grande de reuniões. A esquerda inteira, somada a esquerda inteira, são 134 deputados. São 513. Então, óbvio, não basta ter a esquerda inteira. Isso somando todo o setor que hoje se concentra na oposição, no bloco de oposição. São 134 deputados. Para 513, se nós contarmos só com a esquerda, nós não aprovamos nenhum projeto e não detemos nenhum projeto. Então, óbvio, papel no parlamento é o papel que é o papel da democracia. O parlamento existe enquanto uma instituição da democracia. O parlamento é a negação de um poder integralista, é a negação de um poder totalitário, porque o parlamento é a expressão das partes, a expressão dos partidos, a expressão da diversidade, né? Então, é isso, a essência democrática, a raiz, a origem do parlamento é essa divisão dos poderes. Então, cabe no parlamento a relação entre as diferenças. O parlamento é a relação entre as diferenças. Quem não tem esta compreensão do papel histórico do parlamento, espera do parlamento algo que ele não pode dar. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa, que é uma compreensão histórica de qual é o papel. Nenhum poder absoluto,
nenhum poder totalitário precisa do parlamento, porque o poder é total, é totalitário. Ele não vai dialogar com as partes, ele vai massacrar as partes. O parlamento parte, enfim, vamos aprimorar nossa democracia, vamos criar instrumentos mais diretos de participação, vamos usar mais instrumentos que a própria Constituição prevê de uma democracia mais direta, vamos repensar as nossas leis eleitorais para tornar algo mais transparente, mais claro e mais próximo do povo. Aí é um debate sobre a radicalização no bom sentido da democracia, né? Isso a gente pode e deve fazer. Mas o parlamento ele é uma expressão do convívio da diferença. Por isso que tem que ter diálogo, né? Tem que ter construção. E diálogo se dá na dialética, né? Falando isso para um bom marxista, né? O parlamento necessita de um pensamento dialético. O parlamento necessita da produção de contradições, né? Onde você vai ali produzir algumas sínteses, onde você vai perder, você vai ganhar. A tendência de quem é minoria é perder mais do que ganhar, senão não seria minoria, mas você pode ter a possibilidade de algumas vitórias estratégicas importantes. Nesse momento de pandemia, as coisas estão muito sensíveis, as coisas estão muito fora do lugar, né? Não é um tempo normal de relações. Até porque essa pandemia ela tem duas curvas. Ela tem uma primeira curva, que é de quem trouxe, de quem se contaminou, de quem é primeiramente atingido, e aí há um setor economicamente mais favorecido, que é uma doença que veio de fora, tem a ver com frequência em aeroportos, aviões, viagens internacionais, e nós estamos entrando numa segunda curva, onde o povo mais pobre, onde as aglomerações urbanas, onde a população com mais dificuldade no saneamento básico, dificuldade de água e dificuldade do própria prática do isolamento, porque são muitas pessoas dentro de uma própria casa, dificuldades econômicas, de condições de trabalho, o isolamento é mais permanentemente quebrado por esse setor, por condições sociais, econômicas e até pedagógicas. Essa segunda curva ela pode ser muito mais nociva, pode ser devastadora, e então o parlamento funcionar. Neste momento, os números crescentes de pessoas mortas no Brasil, a gente está conversando numa quinta-feira, Roberto. No domingo, é muito provável que a gente chegue a 100 mil brasileiros contaminados e 7 mil brasileiros mortos. É disso que a gente está falando. Oficialmente, né? Oficialmente, que a gente ainda sabe que tem todo esse problema, né? Ainda recentemente saiu aquele estudo da Federal aqui de Pelotas, bastante interessante, mostrando que essa subnotificação é bastante grande, né? Aproximadamente 150% como média nacional. Então, você imagina o que isso, que números não levaria. Hoje, recebi uma notícia, São Paulo aumentou em 18% o número de pessoas enterradas em São Paulo. Né? Estou falando de São Paulo. Então, esses números, daqui a pouco a gente vai ter mais elementos, né, para estar pensando essa realidade para além da oficialidade dos dados do coronavírus. Né? Agora, o diálogo é fundamental. O trabalho em cima do Mansueto, que não tem o plano Mansueto na mão, a oposição foi muito bem. A gente conseguiu tirar o que eram as contrapartidas para a ajuda dos governos estaduais. Então, nas contrapartidas, tinham coisas muito mais graves, como, por exemplo, privatização. Não tem por que você debater privatização, porque você citou a questão do congelamento do salário de servidores, né? Mas tinha as privatizações. Então, as contrapartidas eram contrapartidas feitas num debate fiscal de uma realidade anterior ao coronavírus. Não tem por que você trazer um debate de realidade fiscal anterior ao coronavírus no momento onde não é a mão invisível do mercado que vai resolver e salvar a vida das pessoas. Pelo contrário, é a mão visível do Estado. O que a gente tinha que estar nesse momento fazendo era revendo, inclusive, o teto dos gastos. Porque você vai precisar investir, para além do que uma determinada lógica liberal fiscal determina, em saúde pública. Né? Hoje, se não fosse o SUS, com toda a precarização do seu financiamento, o SUS deixou de arrecadar uma quantidade muito grande de dinheiro nos últimos 2 anos, né? A precarização é muito profunda, a propaganda pública de saúde, da péssima qualidade, você tem uma propaganda permanentemente negativa, e se não fosse o SUS, hoje, nós estaríamos numa tragédia muito pior, mas muito pior. E o SUS é uma conquista de 88, da Constituição de 88, da Constituição Cidadã, né? E que eu acho que esse grande momento de tragédia, ninguém está aqui, vamos tentar tirar um lado bom da tragédia. Tragédia é tragédia. Mas, se é possível buscar aprendizado e não repetir os erros
depois da pandemia, um dos elementos é o fortalecimento do SUS e a centralidade da saúde pública e a centralidade dos serviços públicos, o papel do Estado. Então, isso a gente tem que ter muita clareza e lutar por isso, né? E acho que esse momento do Congresso, mesmo a gente sendo minoria, a gente tem um elemento de uma realidade que se impõe com muita violência que pode nos ajudar. Você acha que isso, voltando para o Congresso agora, deve ser aprovado? Então, na verdade é isso. Na verdade, o que tinha para ser mitigado já foi antes, é isso? É porque quando você aprova uma coisa na Câmara, vai para o Senado, ele pode mudar no Senado e volta para a Câmara, né? Na Câmara... Aí não tem mais o que fazer. A gente conseguiu muita coisa. Aí tem que esperar o que volta do Senado para ver. Bacana. Um outro ponto, Marcelo, que eu acho que é importante aqui a gente falar, porque está se falando muito agora, sobretudo depois da saída do Moro, sobretudo com esse acúmulo de declarações malucas do presidente, a própria postura dele, piorando toda a situação da pandemia. Então agora tem muita gente, tem um acúmulo enorme de pedidos de impeachment, né? E é evidente que as pessoas estão falando sobre isso. Só que eu acredito que essa questão ela não é tão simples assim. Aí eu quero trazer um elemento aqui para botar lenha na fogueira mesmo a respeito desse debate, do que eu acho mais nevrálgico nesse sentido aí. Hoje, o presidente chegou a Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e entre outras coisas, pelo menos como foi divulgado aqui na mídia, a principal atividade dele foi acompanhar a troca do Comando Militar do Sul, né? E o que eu tenho defendido? Né, que o que vem chancelando ainda algum poder ao Bolsonaro para se manter na situação que ele está é a ala militar. Eu acho que ele tem uma ala militar ali, representada pelo Braga Neto, né, e ele se agarra muito nisso. E os militares, eles têm uma coisa que para mim ficou mal resolvida desde lá da anistia ampla, geral e restrita que nós tivemos aqui no Brasil. E isso acaba fazendo com que toda a democracia liberal burguesa brasileira atue sempre pisando em ovos. A gente vê sempre que, em algum momento, a coisa fica um pouco mais tensionada, sai uma declaraçãozinha aqui, um tweetzinho ali de alguém dos militares, a gente vê o Braga Neto comandando, vamos dizer assim, a articulação política do governo, que por si só já é uma coisa, no meu entendimento, aberrante. Eu acho que isso desculpa, isso não me soa bem, assim, já a priori, tá? Você tem um militar ali fazendo essa articulação política do governo, né? A gente sabe toda a questão aqui de como que isso e a importância dos militares do Rio Grande do Sul no conjunto dos militares brasileiros, e isso para mim parece, Marcelo, um indicativo do que o Bolsonaro está se agarrando ainda mais a esse bloco de apoio, porque no Congresso a gente sabe que, embora ele tenha sido eleito com uma margem boa para negociar, ele enfiou tantos pés pelas mãos que hoje ele está pressionado. Até que por isso que ele está precisando tanto aí do chamado Centrão, que é a nossa direita tradicional, né, e fazendo as políticas de negociação para manter pelo menos um terço, que é o que garante ele de um eventual processo de impeachment, né? De qualquer lado que venha um impeachment, enfim, uma ação no judiciário. Então, assim, você acha, Marcelo, que essa questão que só os militares podem garantir ao Bolsonaro a sustentação, porque eu não acredito que a gente deva partir num rompante agora e pedir um processo de impeachment antes de ter isso bem articulado. Eu acho que isso o PSOL está fazendo bem. Né? Houve aqui uma outra dissonância ali, mas eu acho que no sentido agora a coisa parece que está melhor, não sei a minha avaliação dentro do PSOL. Mas a questão é, você não concorda comigo que os militares são, vamos dizer assim, o último refúgio? Não digo os militares como um todo, que a gente sabe que eles também são divididos, mas essa ala militar que dá sustentação ao Bolsonaro, você não acha que é o último refúgio dele? E você não acha que isso talvez seja frágil demais? Eu acho que os militares não podem ser subestimados. Eu acho que quem faz análise política aqui no Brasil, desconsiderando o partido fardado, né, está cometendo um erro, né? Mas como é que você acha que está essa situação dele com os militares? Eu acredito que possa estar dividido, e eu acredito que os próximos dias vão ser decisivos, e eu acho que ele vindo a Porto Alegre mostra que ele está tentando reforçar esse apoio. O que você acha de tudo isso, Marcelo? Vamos lá, Humberto, eu acho que é bem delicado, esse não é um assunto simples, e aí, assim, a gente tem muito acordo,
o que as pessoas, provavelmente a grande maioria dessas quase 800 pessoas que estão assistindo a gente aqui precisa entender, impeachment não é desejo. Impeachment é um processo. Eu desejo impeachment? Desejo. Eu acho que o Bolsonaro não reúne as condições de governar o país, não é preparado, não tem respeito à democracia. Eu acho que ele atrapalha no coronavírus, ele leva mais gente à morte, ele cometeu crimes. Eu vou concordar com tudo isso. Só que impeachment depende de uma coisa chamada voto. Mas então quer dizer que você só pede impeachment se for possível ganhar? Não, não peço impeachment só se for possível ganhar. Eu já apoiei outros impeachments que era mais difícil. O problema é que a gente está lidando com um governo totalitário. A gente está lidando com um governo que é autoritário e é fascista. Democracia. Você está lidando com um governo que ameaça fechar o Congresso e ameaça fechar o Supremo. O governo Bolsonaro é isso. O governo Bolsonaro, eu vou poder falar um pouco mais aqui, ele é um governo tirânico, ele é um governo que, para dar um golpe de Estado, pouco custa. Então, não é um tempo de normalidade. Votar no impeachment e perder significa fortalecer o Bolsonaro. Hoje, o Bolsonaro tem apoio do Centrão. Hoje, se Rodrigo Maia pautar o impeachment, a gente perde. Concordo, seria péssimo. Temos que construir, né, Marcelo? Tá bom, vocês querem? Então vamos pautar o impeachment, mas a gente perde. E se a gente perder o impeachment, o Bolsonaro sai mais forte. Então, isso quer dizer que a gente não vai trabalhar pelo impeachment? Não. Mas tem que trabalhar pelo impeachment unificado. Tem que unificar o campo progressista. Tem que unificar, tem que chamar o PT, o PCdoB, o PSB, o PDT, mas o PDT e o PSB já entraram. Entraram, é isso. Tem um monte de partido correndo na frente para entrar, para dar entrevista, para dizer que fez. E torcer para não ser votado, porque se for votado vai perder. Então, eu, particularmente, torço para que a gente possa unificar o campo todo e ter um pedido de impeachment fortalecido com a sociedade civil, né? Para que a gente tenha chances de mudar. Porque aí eu remeto à sua pergunta, eu não estou contrário ao impeachment, eu estou favorável, mas eu sou favorável à unidade da esquerda, à unidade do campo democrático. Para derrotar o Bolsonaro tem que ter unidade. E para ter unidade, essa unidade vai ser fundamental, inclusive na construção do Fórum Bolsonaro e na construção do impeachment. Se cada partido correr para ter mais chance de dar entrevista antecipando o seu processo de impeachment, não tem unidade, não tem impeachment. Essa é a questão central que eu estou colocando, que meus companheiros, com muita fraternidade e com muito respeito que eu faço sempre. Mas tem que ter unidade. Se não trabalhar pela unidade, não vai ter vitória. É simples assim. Do lado de lá. Agora, não é só o militar, viu, Humberto? Não é só o militar. O Datafolha, e é uma pesquisa válida, coloca que o Bolsonaro tem como ótimo e bom 36%. Não é militar só. Então, a gente precisa entender que tem uma complexidade na sociedade brasileira hoje que é profunda e que a gente precisa ler. Aí nós todos precisamos ser menos arrogantes na hora de olhar para a sociedade. Tem 36% de brasileiros que, nesse momento, com o Bolsonaro fazendo esse monte de cagada que ele está fazendo, acha que ele é bom e ótimo. 36%. Então, temos uma sociedade profunda que a gente não enxerga, não dialoga, que a gente não se aproxima, que a gente não escuta, que a gente não entende, que é uma sociedade que apoia essa medida do Bolsonaro. E isso é muito grave. A base, o que eu penso sobre isso? E eu já falei em vários espaços sobre isso. A base do poder bolsonarista é uma base autoritária. O Bolsonaro tem relação com milícia, que é domínio de território. Eu já cansei de denunciar isso. O Bolsonaro tem relação com a cúpula militar, você tem toda a razão. O Braga Neto está na Casa Civil, não é um detalhe, né? Tem estratégia militar no poder, na relação com a sociedade civil. Eles têm relação com a polícia militar, com as polícias militares do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até o Amapá. Né? Eles têm relações, o que aconteceu lá no Ceará, né? Que envolveu o Cid Gomes lá, que vitimou o Cid Gomes, é muito grave, e mostra uma relação de construção de base militar nas polícias, e ele tem uma relação com a propriedade de armas. Tem muitos projetos de lei, eu me dediquei muito a esse enfrentamento, de liberar arma na sociedade. Então, presta atenção. 4 pontos. Militares comandando o governo, milícia, polícia militar e liberação de armas. São 4 pontos no conjunto da sociedade, né, de um governo autoritário, de um governo de domínio de território e de força. A superestrutura, já que estou conversando com o marxista, a superestrutura
do governo do Bolsonaro está numa construção ideológica com lideranças evangélicas que constrói a ideia de que a verdade se disputa nas redes sociais. Por isso o ataque tão grande à imprensa e aos profissionais de imprensa. Né? Ou seja, não há fato jornalístico, não há verdade histórica, né? não há materialismo. O que há é uma verdade fluida que se debate e que se constrói nas redes sociais. Essa é uma superestrutura ideológica amplamente poderosa e com capilaridade na sociedade. Então, a gente não está falando de um governo que hoje, apesar de todos os absurdos, é governo só por causa dos militares. É mais profundo do que isso. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Eu quis dizer dos atores políticos. A gente sabe que ele tem 30%. Eu acho que talvez esteja caindo. Não é? A gente sabe que ainda, além de todos esses que você citou aí, muito bem, a gente pode citar que ele ainda tem apoio em boa parte da bancada ruralista. A gente sabe que ele ainda tem alguns outros apoios. A questão que eu quis chamar a atenção só dos principais atores políticos, né? E os militares sempre são um ator fundamental nesse muito ponto. Importante. Muito isso. Importante. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção, porque você falou, até para a galera que está nos assistindo também aqui no YouTube, porque me cobram isso, que é uma questão assim, do impeachment que você falou, se colocarmos agora e a gente perder, é pior. Né? Eu acho que isso é muito certo. E o que eu disse há poucos dias numa live lá no canal? Eu disse exatamente, a questão final vai ser sempre uma decisão política. O argumento ali em si, a gente viu no caso da Dilma, ele não é o protagonista. Claro que aquilo ali, quanto mais bem amarrado, melhor, mas não é aquilo ali o protagonismo. É uma decisão que, ao cabo, ela é política. Então, eu acho que muito mais interessante do que querer pautar agora, que com certeza o tiro sairia pela culatra, porque nós não temos, né, é negociar junto essa desarticulação desse apoio que ele está construindo. Eu acho que a gente só pode pensar em pautar, né, depois que a gente olha, agora há um ambiente que a gente está vislumbrando que o Bolsonaro não tem um terço. Se isso for algo concreto, então aí sim nem na sociedade, nem no Congresso. Sim, porque as coisas são... As duas coisas. Elas caminham juntos, né? A gente viu isso, a gente tem repetido muitas vezes aqui o seguinte, olha, o Bolsonaro com esse nível de aprovação não cai. Ele tem que ter ali 10% para menos, ele tem que chegar nessa situação porque ele se desconstitui completamente. Claro que a gente tem que pensar que isso não é uma realidade impossível, porque o que a gente está vendo, né, Marcelo, é o seguinte, nós ainda não estamos no pico, eu acho que ainda vai se agravar mais a questão da pandemia. Toda a postura do Bolsonaro ao longo de... então, toda a postura do Bolsonaro ao longo de todo esse processo agrava a questão dele se desconstituir ainda mais a partir do que está acontecendo agora, não é algo difícil, mas vai depender da nossa atuação. E ele se desconstituindo ainda mais, aí sim a gente pode... E eu tenho defendido, eu falei isso ano passado, já, o Bolsonaro não tem condições de ser presidente até o final. Mas quando eu digo isso, e todos que dizem isso, a gente tem que pensar, isso tem que ser construído. E assim, vale. Mas é por isso que eu falo da importância, Humberto, por isso que eu falo da importância do fora Bolsonaro. Porque o fora Bolsonaro ele é uma construção. Eu estou absolutamente de acordo contigo. O fora Bolsonaro ele é uma construção. O Bolsonaro cometeu crimes? Cometeu. Nós temos força política para tirar a luz de lá? Não. No momento, não. Bolsonaro. Agora, Bolsonaro só faz um acordo. Mas o acordo que o Bolsonaro fez com o Centrão foi distribuindo cargos. Óbvio. Sim. Mas o Centrão faz conta. O Centrão só aceita cargos e vai fazer parte do governo Bolsonaro porque Bolsonaro tem 36%. E isso viabiliza a sobrevivência deles, principalmente no Nordeste, onde eles querem derrotar a esquerda. As pessoas precisam botar pé no chão. O Centrão faz conta. Eu conheço, eu convivo com eles. Eu sei quem é. Quando se fala Centrão, é o fulano, eu sei quem são. Esses caras fazem coisa. Esse cara pode ser tudo, menos burro. Bolsonaro tem 36%, esses caras são de base do Nordeste, vários deles. No Nordeste, os governos são de esquerda. E a esquerda são base do governo e viabiliza o governo Bolsonaro. Essa é a conta. Isso só é possível porque o Bolsonaro tem 36% da sociedade. Se tivesse 10%, nada disso tinha acontecido. Então, o que a gente precisa entender é que tem uma construção política, só que tem uma delicadeza, que é o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma pandemia que eu volto a repetir para quem está assistindo a gente. Até o domingo, nós vamos ter 100 mil infectados e 7 mil mortos, oficialmente. O Congresso tem uma pauta, Humberto, que é muito importante. Você já imaginou se o Congresso não aprovasse a renda básica? O Guedes, que é tão ruim ou pior que o Bolsonaro, ia pagar R$200.
Nós transformamos em 500, eles viram que iam ser derrotados e botaram 600. Se o Congresso não pauta isso, imagina se o Congresso não pauta ajuda a prefeituras e municípios. Imagina se o Congresso não pauta estado de calamidade. Se o Congresso não pauta e não vota com ajuda a microempreendedores e pequenos e médios empresários, o quanto desemprego seria muito maior, né? Porque, óbvio, para ter emprego, você também tem que ter o empresário com mínimo de condições, principalmente quem dá emprego, que é o pequeno e médio empresário. Nós soltamos leis sobre isso. Então, assim, o Congresso, olha que delicadeza nesse momento. O Congresso tem que fazer, no Congresso, a gente tem que fazer um enfrentamento ao Bolsonaro. A gente não está no momento que a gente pode ter movimentação de rua, porque a gente está pregando isolamento. Então, a pressão é nas redes sociais. Por isso que a gente faz sempre esse tipo de encontro, esse tipo de bate-papo, porque as redes sociais hoje são lugares de mobilização social, né? Porque você não pode promover, não dá. Nós não vamos promover uma passeata, né? Nós não vamos promover uma greve. Isso perdeu. A gente está em outro lugar, né? Como bom flamenguista, a gente é outro patamar, né? Então, é um outro lugar de enfrentamento que a gente tem nesse momento. E a gente não sabe direito lidar com isso, que é muito novo para a gente. Então, não tem mobilização de rua, tem mobilização nas redes. Nas redes, eles são muito bons. Nas redes, quando eles querem, eles invertem. Olha, é impressionante, assim. Eles têm uma fábrica de fake news, que é criminosa, que está sendo investigada. Então, a gente tem que dialogar com o Supremo também. Eu dialogo muito com o Supremo. A gente tem uma vitória importantíssima agora. Eu entrei com uma ação, mas o PDT também entrou e acabou ganhando, que foi o impedimento do novo chefe da Polícia Federal. É uma derrota ao Bolsonaro. Então, o que a gente tem que entender é que tem uma frente ampla de enfrentamento ao Bolsonaro que passa de linguagem, de mobilização nas redes sociais, de articulação política, de articulação entre instituições e de enfrentamento ao Bolsonaro. No mesmo momento que você tem que fazer as instituições funcionarem para preservar as vidas, que o Bolsonaro não vai fazer. Então, é uma combinação de coisas que não é simples. Não é apertar um botão e o Bolsonaro deixar de ser presidente, né? É verdade. E é importante esse ponto que você tocou aí também, que é o seguinte. Eu, por exemplo, estou há 5 anos aqui no YouTube. Eu sei o que são as milícias digitais. Hoje mesmo meu Facebook foi derrubado, eu estou 7 dias fora do Facebook. Eu sou atacado constantemente. Não só eu, como todos os camaradas que estão aqui nessa trincheira. E eu acho que isso, de repente, a esquerda demorou um pouco a entender. Né? Claro que é muito mais fácil fazer uma crítica a posteriori, depois que a coisa está feita. Aliás, pessoal, você falar que parou, que deu uma paralisada aqui, gente. Eu parei de ouvir Humberto. Vamos aguardar. Aí. Voltei. Foi só você falar nesse assunto que caiu. Impressionante, né? Impressionante. Sabe que então, assim, como eu estava dizendo, espero que a gente consiga terminar aqui. Mas como eu estava dizendo, é isso. A gente acaba aqui ficando, os partidos, o pessoal que tem um pouco mais de estrutura, tem que nos ajudar também, né? Por quê? Porque a gente estava muito sozinho, como você bem disse, eles têm uma estrutura que inclusive é criminosa, a gente sabe, está sendo investigado agora. Está sendo investigado pelo Supremo. Aqui, por exemplo, todos os produtores do nosso campo, nós não temos essa estrutura, nós não temos o exército de bots, nós não temos, então todo o nosso engajamento é 100% orgânico, e a gente ainda sofre uma série de ataques, sabe, as coisas são bastante difíceis, e ao mesmo tempo, nós não podemos desistir de estar aqui, né? Porque, como você bem disse, isso aqui é uma trincheira que a gente não pode negligenciar. O que está acontecendo agora, claro, nos forçou a não ter praticamente uma outra forma de militar, porque a gente não seria irresponsável de estar convocando manifestações, né? Mas, além disso, né, o que isso vai passar, certamente, nós temos que ter uma estrutura aqui, porque isso é uma forma de fazer política do século XXI. Se a gente não conseguir ter uma forma bastante boa de estar presente nesse ambiente, de lutar de igual para igual nesse ambiente, nós vamos perder sempre, né? Eu acho que a gente está de acordo sobre isso. E claro que tem uma questão que é extraordinária, que é esse esquema criminoso. Isso também tem que ser combatido, né? Já está sendo feito um enfrentamento em relação a isso. Mas, para além disso, eu acho que a gente também pode, de alguma maneira, formar essas redes. Isso que você está fazendo hoje aqui, por isso que eu comecei agradecendo muito, é muito importante. Porque a gente acha que a gente pode ter uma diferença política aqui ou ali, em termos de linha programática, e a esquerda é muito diversa nesse sentido, que a gente não vai fazer esse tipo de ponte. Isso é burrice. A gente tem que fazer muito esse tipo de ponte, a gente tem que se ajudar um ao outro, a gente tem que continuar dando visibilidade para os camaradas que estão do nosso lado. Humberto, a gente tem uma rede que é relativamente grande, né? O meu mandato, a minha equipe, a gente conseguiu construir uma rede grande, assim, apanhando, acertando, errando,
Assim, eu fui deputado estadual 3 mandatos, a gente fez coisas de muito peso aqui no Rio de Janeiro, né? A gente, CPI das milícias, CPI de tráfico de armas, CPI de autorresistência, leis importantes, 10 anos à frente da Comissão de Direitos Humanos, né, com a Marielle, inclusive. Então, a gente conseguiu ter muito peso e a gente vai para deputado federal. Eu fui deputado estadual no governo Cabral, foi um grande enfrentamento. E eu vou para deputado federal no governo Bolsonaro, né? Então, meio uma cima, né? Que é do Rio de Janeiro, com quem eu convivo há muitos anos, enfrento há muitos anos, né? Mas a gente tem que abrir espaços, né, para que esses espaços críticos, reflexivos, mobilizadores de mídia possam crescer. Então, é muito importante estar conversando com você, estar entrando no teu público e, assim, pegando o meu fundo e dizendo, olha, acompanha, né, o Humberto, é importante, olha o trabalho dele, fazer isso com a Sabrina, fazer isso com Raul Santiago, fazer isso com o Wesley lá de Caxias. Então, assim, é nosso trabalho, esse é um trabalho pedagógico, né? Eu sempre tive uma preocupação muito grande com isso. Então, por exemplo, eu fui deputado estadual, o Flávio Serafim, que hoje é deputado estadual do Rio de Janeiro, foi meu assessor. A Marielle foi minha assessora. A Renata Souza foi minha assessora, hoje é deputada estadual. Então, eu sempre procurei ter, dentro dos meus grupos de trabalho, um processo de formação e de decolagem, né? E isso para os aliados também. Eu acho que, quando eu falo que a luta é pedagógica, não é um chavão, é uma prática, né? Claro. É uma prática de estar construindo rede, capilaridade. Eu não estou para sempre, mas a luta está, né? E isso vai subir. Muito bacana. Quando eu falei, por exemplo, lá da questão de como é que você pensa em relação aos militares, porque esse é um fator que complica o Bolsonaro. A gente sabe que não é algo trivial, porque não podemos tratar militares como uma coisa homogênea. Evidentemente que a coisa também não é assim. Existe todo um embate interno que muitas vezes a gente não tem nem condições de saber exatamente. Mas eu te coloquei porque exatamente eu sei todo o teu enfrentamento, todo o teu histórico de enfrentamento. Eu sei que tu é uma pessoa de se acovardar da luta perigosa, né? Basta ver o teu histórico contra as milícias no Rio de Janeiro e a gente sabe tudo que tu teve que adaptar da tua vida, que foi o que te custou, né, esse enfrentamento. E eu, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, não te mexeu, né? Foi atrás e lutou. E a gente sabe que agora é uma luta que, claro, não é exatamente a mesma, mas tem um caráter parecido, que é essa ligação flagrante do Bolsonaro com as milícias. Então também tem esse componente das milícias no governo Bolsonaro, e tem um componente um pouco mais complicado ainda, que é esse componente militar, se a gente olhar para a própria história dessa nossa jovem nova república, né? Então nós estamos, para todos que estão aqui acompanhando o nosso papo aqui, que está muito bacana realmente, a gente tem que pensar assim, a gente está num momento muito delicado, que qualquer passo em falso, porque eu digo com muito orgulho, Marcelo, eu sou esquerda radical. Radical no sentido de mudar a raiz, ou seja, de atacar o problema pela raiz. E a gente, né, fala nisso. Mas não adianta a gente querer enfiar os pés pelas mãos, porque qualquer passo em falso agora, nós podemos ter um retrocesso muito grande. Eu digo isso lá no canal porque acontece o quê, por exemplo? Hoje, nós já estamos falando em consensos mínimos diante da pressão que a gente está. Se amanhã ou depois o regime se fecha mais, se o Bolsonaro se fortalece e esse ímpeto autoritário dele consegue se impor, todo o campo comunista, que eu digo abertamente que eu sou comunista, né, Marcelo? Nós vamos ser criminalizados. Essa é a verdade, nós vamos ser criminalizados. Toda a nossa militância vai para a clandestinidade. Então, se hoje nós temos dificuldade de dialogar com a classe trabalhadora, de fazer qualquer construção de ponte, num regime mais fechado, onde a esquerda revolucionária é criminalizada, isso não existe. Aí sim nós vamos ter que discutir pautas muito mais mínimas do que essas que nós estamos discutindo agora. Então por isso que eu volto ao assunto que nós abrimos nosso papo aqui, que é aquela questão de deixar de esquerdismo a doença infantil do comunismo. De achar que agora, então, eu vou fazer uma revolução e nós vamos esquecer todas as mediações. Então tem que ficar claro para quem está nos assistindo, Marcelo, que assim, Marx fala em revolução, mas nós temos que ter condições subjetivas e objetivas para essa construção. E isso, como a própria palavra diz, é construção, é um processo dialético com a sociedade de entender os momentos e construir isso no longo prazo. Nós estamos longe disso. Nós temos que agora derrubar um governo fascista, nós temos que agora derrubar essa ameaça autoritária que pode nos jogar amanhã na clandestinidade, e nós temos que garantir um mínimo de sobrevivência para a classe trabalhadora, que é quem mais sofre. A gente estava agora mesmo discutindo aqui a posição do Marcelo e demais camaradas que estão tentando nos ajudar lá na Câmara.
da ajuda aos micro e pequenos empreendedores. Eu disse lá no canal outro dia o seguinte, numa crise como essa, o que acontece? Aquele cara que tem uma lojinha, se ele ficar 30 dias fechado e não tiver nenhum tipo de auxílio, ele quebra. E ele emprega 2, 3 pessoas, ele não paga o aluguel, ele quebra. O grande empresário vai sofrer, mas tem como se defender. E aí, se o governo não faz nada pelo pequeno, quando passa essa onda, o grande encampa o mercado que era do pequeno e nós acabamos concentrando ainda mais a riqueza, que é tudo que a gente não quer. Não sei, o Marcelo acho que caiu, alguma coisa aconteceu, não sei, travou ali. Eu estava aqui tentando dizer assim, a gente tem que mediar sem perder o foco, sem perder a questão, vamos dizer assim, de estar buscando os nossos valores sem abrir mão dos nossos valores. A gente vai mediar, quando necessário, mas vamos voltar. Você está me ouvindo, Marcelo? Eu estou te ouvindo agora, está travando um pouco. Tá tranquilo mesmo.